Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, que bênção. O clima, a atmosfera é divina. Você tem liberdade de adorar esse que aqui está. Bendiga o nome daquele que é, que faz, que pode, que continua sendo Deus de geração em geração. Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor e compartilharmos daquilo que o Senhor Deus nos trouxe ao coração. Quero externar a minha alegria, satisfação de estar aqui a convite da nossa pastora Janilda, que com muita alegria nos convidou para estar aqui colaborando com a igreja do Senhor nesta tarde tão abençoada. Eu confesso, irmãos, que eu gosto muito do círculo de oração. Desde a minha infância, eu passei a gostar porque eu sou testemunha viva de milagres vivido na minha vida através de oração. Ano passado, eu lembro que numa tarde como essa, eu estava em casa cometido de uma virose muito forte. Nessa tarde, o pastor Chaguinho estava pregando aqui. E depois daquela mensagem abençoada, ele começou a orar. E eu estava com uma alergia forte que não melhorava. Eu já tinha tomado de tudo. Eu disse, Jesus, eu estava no sofá, eu disse, faça um milagre. Escute a oração desses irmãos, me ajude. E eu confesso que no meio daquela oração eu acabei adormecendo. E quando me levantei, já quase às 18 horas, eu estava curado. Tão bem estava que tive coragem de ir no culto à noite, porque eu estava acamado, irmãos. E eu louvo a Deus. E esses momentos aqui, irmãos, são extraordinários. O que Deus faz é indescritível. Não desanime, não desista de uma vida de oração. Deus ainda é o mesmo. Amém? Queridos, por gentileza, abram as suas Bíblias juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Foi essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração quando nós fomos convidados para estar aqui com os irmãos, e essa mensagem, desde o sábado, que tem fervido no meu coração. 2 Reis, capítulo 20, deixa eu ler os 3 primeiros versos deste capítulo. Diz as Sagradas Escrituras: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou. Queridos, eu acredito que a maioria dos leitores da palavra são conhecedores muito dessa história, desse episódio ocorrido na vida do rei Ezequias. Ezequias foi um dos reis de Judá em que mais se esforçou em obedecer a Deus. É muito fácil lembrarmos de que esse episódio se deu na vida de Ezequias depois de um momento extraordinário na vida dele. Ezequias, há pouco estava ainda experimentando o milagre extraordinário que Deus fizera, dando livramento a ele, quando Senaqueribe, rei da Síria, intenta invadir Judá. Ezequias recorre a Deus em oração, levando diante da presença de Deus todas aquelas afrontas que Senaqueribe, rei da Síria, mandara por boca de Nebuzaradão, e que com palavras grosseiras e agressivas afrontou através de cartas ao Deus de Israel. E Ezequias descobriu cedo o caminho de levar a Deus tudo aquilo que lhe atormentava. E pela boca do próprio profeta Isaías, o Senhor confirma
a Ezequias que ele não sofreria nenhum dano e que Deus lhe daria o livramento. E assim acontece. Deus cumpre sua palavra através da boca do profeta Isaías. Numa noite seguinte ele envia o anjo no arraial dos assírios e Deus elimina 185 mil inimigos. Quando aqueles que restaram juntamente com Senaqueribe se levantam e vê todo o seu exército morto, esse episódio trouxe a Ezequias notoriedade, reconhecimento. Todas as nações vizinhas ficaram admirados e ele foi muito honrado. Se nós observarmos os últimos versos do capítulo 19, Ezequias está desfrutando de um momento de muita honra, de muita glória, mas parece que isso é corriqueiro na vida de muitos de nós. Depois de um momento em que desfrutamos de honra, de bênção, de privilégios, sempre após esses momentos parece que Deus nos faz caminhar assim. Ora, estamos no monte desfrutando de grandezas e coisas gloriosas da parte de Deus, e daqui a pouco a gente desce ao vale para experimentar algumas coisas indesejadas, para aprendermos mais do Senhor. Agora Ezequias, irmãos, é acometido de uma enfermidade. Que enfermidade é essa? Ezequias é acometido de uma úlcera. Os historiadores dizem que Ezequias sofria, na verdade, de uma dupla tribulação, porque ao tempo que ele estava lutando e vivendo aquele momento de tensão contra Senaqueribe, ele já estava acometido desta enfermidade. E o mesmo profeta Isaías, que havia sido usado por Deus para dizer a Ezequias que Senaqueribe não invadiria a Jerusalém e que Deus haveria de intervir em favor dele, é o mesmo profeta que chega para ele e diz: assim te diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É estranho podermos ouvirmos de Deus, em um momento da caminhada, uma palavra de triunfo, de vitória, de certeza, de provisão divina, mas daqui a pouco ouvir pela mesma boca do profeta uma palavra de Deus sentenciando, marcando, julgando a respeito de algo em nossas vidas. E naquele momento, querido, Ezequias não tem nada o que dizer, o que contestar a palavra do profeta. Ele toma uma atitude. Ele se vira para a parede e faz uma oração. Ele se vira para a parede e faz uma oração. Irmão, só recorre à oração quem sabe o poder dela. Só recorre para orar quem sabe a eficiência de uma oração. Eu louvo a Deus que aqui existe uma igreja que sabe o poder da oração. Louvado seja Deus. Ezequias já havia experimentado a resposta de oração, e ele saberia que a única forma de mudar a sentença a respeito da sua vida também era a oração. E ele volta ao cenário da oração, agora dessa vez se virando para a parede. Oh, meus irmãos, eu fico sobremodo assustado para ver o tamanho da bravura que é tomado o coração de Ezequias para se apresentar diante de Deus. Ele se vira para a parede e vai fazer uma oração. Ele não vai pedir nada. Ele não vai orar para pedir casa nova. Ele não vai orar para pedir casamento. Ele não vai orar para pedir chave de carro. Ele não vai orar para querer nada mais, nada menos. Ele vai apresentar a Deus apenas 3 coisas. Primeira coisa, ele vai dizer: Senhor, lembra-te, eu te peço, lembra-te como andei diante de ti. Eu andei com fidelidade, eu andei com inteireza,
e eu fiz o que era reto. Você sabe o que é que credencia a oração de um crente? Você sabe o que é que fundamenta a resposta de oração? Não é a forma, não são os passos. Como alguém sugere, faça 7 orações, 7 campanhas. Faça isso, você vai receber a chave disso. Não, é muito simples. É andar em fidelidade. Se eu não quero outra coisa não, se lembre como foi que eu andei diante da sua presença, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E fiz o que era reto aos teus olhos. Alguém recorre à oração, achando que ela é uma mantra que vai resolver como uma varinha de condão o problema de todo mundo. Não, querido, você pode até fazer sucessivas campanhas atrás uma das outras e buscar em oração tudo aquilo que você deseja, mas se não houver uma vida de fidelidade, de retidão aos olhos do Senhor, não adianta. Seja fiel ao Deus com quem você se relaciona. Ande com inteireza de coração e seja fiel àquele a quem você se propõe a servir, e você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Não adianta recorrer a Deus se não houver uma vida comprometida com Ele. O que credencia a nossa fala de oração é uma vida de fidelidade. Ele não vai buscar nada, ele diz assim: eu só quero lhe pedir que o Senhor se lembre como eu tenho andado na sua presença. Quando ele faz essa oração, ela sobe até os céus, e antes mesmo que o profeta se ausente da cidade no meio do pátio, Deus fala com o profeta: volte! Há uma sentença que agora acaba de ser mudada. Volte e diga ao meu servo. Ele não pediu carro novo, não pediu chave, ele não pediu casamento, ele não pediu nada. Mas por ele não ter pedido, diga a ele que eu vou lhe dar algumas coisas a mais. Eu vou lhe dar 15 anos de vida. Diga para ele que eu vou fazer mais. Além de eu dar os 15 anos de vida a ele, daqui a 3 dias ele vai subir no templo e vai dar o testemunho do que eu fiz. E diga mais a ele que eu não permitirei que os inimigos invadam Jerusalém nos seus dias. E diga a ele mais que eu darei um sinal de que eu farei isso a ele. Diga a ele que escolha o que é que ele quer, porque se ele quiser eu faço, se ele quiser eu retardo o sol 10 graus do relógio de Acais ou antecipo. Diga a ele o que ele quer. Ezequias olha para Isaías e disse: não, meu Senhor, é muito fácil ele se antecipar. Eu quero que ele retroceda 10 graus. E assim como ele pediu, naquele mesmo dia, o relógio de Acais na escadaria retarda 3 graus, meus irmãos. E ele com 3 dias sobe o templo para testemunhar do que Deus faz. Deus vai fazer nessa tarde. O Espírito que aqui está vai fazer. Oh glória! Se existe uma coisa que rasga o céu, é o coração de um crente quebrantado, andando em fidelidade. Os céus ouvem suas orações e se abrem em teu favor. Ande com fidelidade, ande em obediência. E quando você colocar o joelho no chão, não tenha dúvida do que o teu Deus vai fazer. Não tenha dúvida que Ele vai fazer. É tão poderoso o que Deus faz, respondendo à oração de um crente fiel, que naquele dia os historiadores dizem
que o relógio de Acais, ele retrocedeu entre 5 horas e 10 horas. Aquele dia teve pelo menos 5 horas a mais, porque Deus resolveu obedecer a oração de um crente fiel que clamou a Ele e colocou diante dele a sua vida e a sua conduta. Deus ouve oração de crente fiel. Deus atende às orações de um crente fiel. E Ele não só atende para fazer o que Ele deseja, mas Ele faz aquilo que Paulo escreve aos Efésios, dizendo: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque é dele o poder para fazer assim. Ele faz além do que nós não imaginamos. Meus irmãos, eu amo viver em oração, e eu gosto de viver experiências de oração. Há muitos anos, eu ouvi um testemunho e eu nunca me esqueci dele. Eu acredito que a irmã Cássia, que esteve ali do Instituto Bíblico, ouviu muito, e os irmãos que lá estudaram. O testemunho da morte do pastor João de Oliveira. Eu estava lendo esse texto e me lembrei. O pastor João de Oliveira morreu. E o missionário John Peter, que era avô de João Colenda, ia passando para Santa Catarina, e o Senhor disse: entra em Pindamonhangaba. Ele disse: mas eu não tenho nada que fazer aí. Entra lá. E quando ele chega em Pindamonhangaba, logo ele é noticiado que pastor João de Oliveira estava morto. Havia sofrido um aneurisma cerebral, um trombo, como se dizia muito. E ele morreu. E na época ele já tinha 10 filhos. Irmã Betânia deve ter ouvido muito essa história. Ele já tinha 10 filhos. E toda a família chorava a morte. E ele chegou e pediu para ver o pastor João de Oliveira, que estava em cima de uma mesa morto, e os filhos chorando, tudo pequeno. Ele era pastor da igreja. O ano de 1966. Ele disse: deixa eu ver o corpo dele. Quando chegou, ele estava em cima da mesa, pegou na mão dele e começou a orar. Ele disse: Deus, aqui quem está falando é teu servo, John Peter Colenda. Traz o teu servo, o pastor João de Oliveira, de volta, porque todos os seus filhos são pequenos e a igreja do Senhor ainda precisa dele aqui na face da terra. Deus, traz de volta João de Oliveira. Em poucas palavras, irmãos, já faziam horas que ele estava morto, já tinha dado-se atestado de óbito. Ele suspira. E se abraçaram, e ali todos começaram a chorar e a falar em línguas estranhas. E quando eles começam a se abraçar, pastor João de Oliveira disse: John, o que você fez? Eu estava lá nos céus, tudo estava tão maravilhoso, um anjo estava me acompanhando, quando de repente o anjo disse: você tem que voltar, porque John Peter Colenda está dizendo que João de Oliveira precisa voltar. E quando os céus ouviu isso, ele me mandou de volta, e aqui eu estou. Meus amados irmãos, isso é para nós termos a certeza de que as nossas orações, elas rasgam os céus. Quando oramos com fidelidade, Deus responde. Nessa tarde, se você estava desesperançoso, encha o seu coração de esperança, porque o escritor aos Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus de Ezequias também é o mesmo Deus que você serve. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Não desanime, continue crendo e vivendo uma vida de oração. Continue sendo fiel a Deus.
Deus vai responder as tuas orações. Eu queria, com a permissão da pastora, convidar os irmãos a ficar de pé. Oh, glória. Eu quero orar nesta tarde aqui por pessoas, irmãos, que estão enfermas. Deus curou Ezequias, irmãos, daquela úlcera. Foi feita uma pasta de figo colocado sobre ela. Com 3 dias ele sobe ao templo. O nosso Deus ainda é o mesmo. Ele cura. Ele faz milagres. Se você tem dificuldades, está enfrentando enfermidade, se você quiser sair do seu lugar, saia, vem aqui. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Se você é um crente fiel, você não tem por que temer. Deus vai fazer. Oh, glória. Saia do seu lugar, meu irmão, vem aqui. Glória a Deus. Sua esposa, vamos orar por ela. Shadaera na galabaçu. Irene Rocha, vamos orar por ela. Vamos orar. Aproximadamente 19 anos atrás, eu estava pregando numa cruzada numa cidadezinha aqui perto de Paracuru, chamada Várzea Redonda. Eu contei já esse testemunho lá uma vez na congregação. Eu disse: Senhor, eu sou filho de crente. Eu nasci e me criei no Evangelho. Eu já vi muitos testemunhos a respeito da vida de muita gente, mas eu queria a minha experiência com o Senhor. Eu queria saber se Tu és realmente esse Deus que todos testemunham que Tu fazes. E naquele dia, eu pregando no último dia daquela cruzada, eu disse: nós vamos orar agora por enfermos. Uma irmã chegou com uma criança de aproximadamente 7 anos de idade, colocou em cima daquele caminhão e disse: pastor, ore pelo meu filho. Aqui onde nós moramos, ele não consegue estudar em escola alguma, já tem 7 anos, porque ele é surdo e mudo. Ore para que Jesus cure ele. Eu disse: Deus, faz hoje, eu quero ver. O Espírito Santo de Deus disse: ore e coloque os seus 2 dedos nos ouvidos dessa criança. E nós começamos a oração e eu coloquei os dedos aqui atrás no ouvido daquela criança. E comecei a orar. E quando eu estava orando, eu senti que Deus estava fazendo. Quando eu terminei a oração, eu disse: você me ouve? Ele repentinamente fez assim. Eu disse: alguma coisa aconteceu. Mas para que eu possa ter certeza de que ele está ouvindo, ele precisa falar. Se eu disse: ora de novo e põe o dedo na garganta dele. Eu comecei a orar e coloquei o dedinho na garganta daquela criança. E quando eu orava, eu sentia Deus fazendo algo, porque os meus dedos se moviam aqui, encostados na voz daquela criança. Quando eu terminei de orar, eu pus o microfone na boca daquela criança e disse: se você está me ouvindo, diga glória a Deus. Eu coloquei o microfone na boca daquela criança e ela disse: glória a Deus. Jesus curou aquela criança naquele dia. Eu caí em lágrimas dizendo: Senhor, Tu és o mesmo, Tu continua fazendo. 6 meses depois eu voltei lá e a criança estava estudando, estava sendo alfabetizada, porque ela agora estava ouvindo e falando. Jesus vai fazer milagres nessa tarde. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu peito aí, porque Deus vai fazer milagres. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, por esses nomes que estão aqui no caderno de oração e por todos vocês. Feche seus olhos aí. Coloque a mão sobre o seu peito. Oh, glória. Aleluia. Pai, na tarde desse dia, Senhor, nós temos ministrado a Tua palavra, Deus, e nós temos falado aqui que Tu és o mesmo Deus. O mesmo Deus que curou no passado Ezequias daquela úlcera, lhe acrescentando mais 5 anos, mais 15 anos de vida. E como se não bastasse, o Senhor ainda deu prova a ele,
de que 3 dias depois ele ficaria curado daquela úlcera, e iria até o templo dar o testemunho do que o Senhor fez. Deus, na tarde desse dia está aqui a tua igreja. Senhor Deus, as tuas servas e os teus servos estão aqui pedindo oração. São enfermidades e muitas delas a medicina desengana, dá paliativos para tentar resolver e nada consegue. Mas Senhor, sobre a autoridade do teu nome, eu quero lhe pedir nesta tarde que enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Em nome de Jesus, enfermidades sejam repreendidas. Em nome de Jesus, sejam repreendidas todas as enfermidades. Shanai, Terebe Calabachúria, Alabassouria, Nerébia Nagalá. Deus, em nome de Jesus, sejam repreendidas todas as enfermidades. Deus, enfermidades espirituais, emocionais, Senhor, sejam repreendidas em nome de Jesus. Deus querido, que toda arma preparada, Senhor, contra teu povo, Deus, que toda língua que se levantou em juízo contra o teu povo, sejam repreendidas em nome de Jesus. Senhor, que essa tarde seja uma tarde marcada por milagres, cura divina. Shalai rebedegassoria, alabaracasubia anderrebianai. Deus, em nome de Jesus, eu ministro cura sobre a autoridade, Senhor Jesus, do teu nome. Nós ministramos cura, saúde, 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 salvação, salvação, libertação. Sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Sejam libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Toda opressão maligna, todo espírito depressivo, eu te repreendo em nome de Jesus. Bate em retirada nesta tarde, porque tu não podes contra aquele que tem o nome do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro cura, cura, cura divina. Deus de toda a terra, vira Macalabasséria, Deus, o poder a ti pertence, a glória é tua, pelos séculos dos séculos. Deus, tu és o mesmo. Tu quebra o arco, tu cortas a lança, queima os carros no fogo e nos diz: aquietai e sabei que sou Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu lhe apresento todos esses nomes aqui nesse caderno. As mais diversas causas e dificuldades tu as conheces. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, resolve, resolve, resolve. O impossível existe no meu vocabulário, no do Senhor não. Resolve, Deus. Nessa tarde, em nome de Jesus, nós ministramos cura, saúde, saúde sobre a vida de todos os teus servos, sobre a vida de toda a sua igreja, meu Pai. E para a glória do teu nome, Senhor Deus, na tarde desse dia nós ministramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. E aqueles que assim crê dizem: glória a Deus. Abrace quem está do seu lado, ou pegue na mão e cumprimente, dizendo: a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus os abençoe.